Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o resumo da rodada, a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport na terça-feira acabou sendo derrotado para a equipe do Operário, jogando em Ponta Grossa pelo placar de 2-1. Condições atípicas de uma partida de futebol. Desde o início, antes mesmo da bola rolar, já tínhamos uma ideia de que a chuva estava presente no interior paranaense e que o Sport teria dificuldades, principalmente na sua ideia de jogo, na troca de passes, na formação de jogadas, e foi um jogo totalmente atípico, um jogo fora da curva, podemos dizer, em relação à sequência que o Sport vinha obtendo na Série B do Brasileirão. É um jogo perdido, 2-1, pontos não foram conquistados jogando no Germano Krieger. Agora levantar a cabeça, porque antes da parada da Copa América, o Sport tem mais duas partidas que antes, na Ilha do Retiro, inclusive, elas serão realizadas. Uma contra o Vitória no próximo dia 8 de junho e uma contra o CRB no próximo dia 11 de junho, 3 dias após o jogo contra os baianos. Então são duas partidas na ilha para tentar resgatar pontos perdidos até então e quem sabe chegar ao G4 da competição, já que esse é o objetivo inicial do Sport, se não estar no G4, mas estar ali brigando com as equipes na parte de cima para dar continuidade aos bons resultados e ao trabalho do técnico Guto Ferreira e seus comandados. Vamos lá, passar aqui a rodada. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, dê o like nos nossos vídeos, acompanhe também as nossas redes sociais, o facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Twitter o @Eu Pratico Esporte e no Instagram o @Eu Pratico Esporte Oficial. Todos os detalhes do Leão da Praça da Bandeira você acompanha no www.eupraticoesporte.com.br. Vamos lá, trazer aqui a rodada. Como dito anteriormente, a rodada teve seu início na última terça-feira, onde o Operário bateu o Sport por 2-1, mas também na terça-feira tivemos mais uma derrota do Guarani. O Guarani, que acabou demitindo o Osmar Lois, teve a chegada do Vinícius Eutrópio, mas enfrentou o Brasil de Pelotas, que conseguiu sua segunda vitória seguida na competição, inclusive deixando o Z4, a equipe do Brasil agora no meio da classificação. Brasil de Pelotas chegando à sua segunda vitória e tendo aí uma vitória contra o América Mineiro e agora a vitória contra o Guarani jogando fora de casa. Vem aí um bom retrospecto recente a equipe gaúcha. Na sexta-feira tivemos a vitória do Figueirense. O Figueirense acabou batendo o Atlético Goianiense por 1-0, um resultado importante. O Figueirense está com a mesma pontuação do Sport Recife nesse momento, são 9 pontos ganhos. O Sport fica na frente pelos critérios de desempate. O CRB continua a sua sequência de partidas sem saber o que é derrota. Acabou vencendo o São Bento pelo placar de 2-1, mesmo jogando em Sorocaba. São Bento também vinha numa boa sequência, mas acabou sendo derrotado pelo CRB. Inclusive o CRB, junto com o São Bento no início da rodada, essas duas equipes possuíam 7 pontos. O CRB agora chega a 10, assume a 5ª colocação e será um dos adversários do Sport antes mesmo da parada para a Copa América. Tivemos ainda na sexta-feira, finalizando os jogos desse dia, a vitória do Bragantino. O Bragantino se firmando ainda mais no G4 da competição, batendo a equipe do Vitória de Osmar Lois. Osmar Lois terá muito trabalho com esse Vitória no período da Copa América para tentar reajustar essa equipe, até porque o Vitória ainda não conseguiu se achar. É um time que precisa de reforços, contratações pontuais para determinados setores, e até então a equipe do Vitória não sabe o que é vencer com tanta frequência na Série B. Bragantino foi até Salvador e acabou vencendo e acabou perdurando o seu lugar entre as 4 melhores equipes do torneio. No sábado, no caso, tivemos aí as partidas que deram continuidade a essa sexta rodada. O Paraná Clube acabou empatando com o Oeste em 0-0. Um jogo onde o Paraná teve chances, a equipe do Oeste também na sua característica do contra-ataque, mas nada de gols. Um 0-0 que foi inclusive benéfico para o Sport, observando que as duas equipes tinham 6 pontos na classificação. Ambas acabaram estacionando em 7 pontos e ficando no meio da tabela.
À tarde, esse jogo foi pela manhã na Vila Capanema. À tarde do sábado foi de algumas partidas, né, pela Série B, como é o caso da vitória do Botafogo de São Paulo, líder da competição, a grande e grata surpresa até então do torneio. Com 15 pontos ganhos, são 5 vitórias, apenas uma derrota no campeonato. Botafogo de São Paulo liderando, venceu o Criciúma já não vinha bem na competição, perdendo algumas partidas, né, e acaba agora ratificando, né, essa boa fase que vive a equipe de Ribeirão Preto, 1-0, com liderança garantida mais uma vez em mais uma rodada da segundona. Tivemos a vitória do Londrina jogando fora de casa, mesmo assim acabou batendo Vila Nova por 1-0, é outra equipe que consegue fixar o seu lugar entre as 4 melhores equipes do torneio, chega a 13 pontos e fica ali bem justinha, né, entre as melhores equipes da classificação. E o outro resultado que pegou todo mundo de surpresa, até então o Cuiabá vinha com bom aproveitamento jogando na Arena Pantanal, mas a Ponte Preta vinha aí em franca recuperação, jogando, né, interessante e aparecendo o futebol da Ponte Preta, uma equipe que na temporada passada acabou batendo na trave, desta vez bateu o Cuiabá por 3-1, jogando fora de casa. Aos poucos a Ponte Preta vai moldando a sua equipe, aquela equipe que lá no início taxávamos como uma equipe favorita e nesse momento dorme no G4. Já é a 4ª colocada com 11 pontos ganhos, a equipe da Ponte Preta chegando e tendo aí já na próxima rodada um compromisso diante de seu torcedor. Esse é o ponto positivo de se vencer jogando longe de casa, porque a próxima partida na maioria das vezes acontece dentro de casa, a equipe que venceu jogando como mandante. Observar a classificação e algumas nuances da classificação neste momento da Série B. Botafogo é o líder com 15 pontos. A equipe do Bragantino, junto com o Londrina, estão ali, né, segundo e terceiros colocados, respectivamente, com 13 pontos. E a equipe da Ponte Preta com 11 pontos ganhos. O que eu quero observar em relação à equipe do Sport. O Sport, nesse momento, é o 6º colocado com 9 pontos. Se o Sport vence a equipe do Vitória no próximo sábado, na Ilha do Retiro, o Sport chega a 12. Ou seja, aos poucos, a Série B do Brasileiro já começa a definir as suas colocações, as equipes que vão terminar, pelo menos nesse primeiro momento, bem classificadas, como é o caso do Botafogo, como é o caso do Bragantino, como é o caso da equipe do Londrina. Por que eu falo essas 3? Porque em relação ao Sport, em relação ao próprio Figueirense também, que tem 9 pontos, essas 3 equipes elas já abrem uma margem interessante de pontos. Na rodada passada, tínhamos uma ideia de que vencendo uma partida, você dá um salto enorme, né, de uma 15ª para uma 7ª posição. E isso ainda está acontecendo. Só que na primeira faixa da classificação, entre os 10 primeiros colocados, dificilmente isso mais vai acontecer na reta final, porque as equipes aos poucos vão somando pontos, elas vão se distribuindo entre as colocações e aí já vamos ter um panorama das equipes que terminam bem nesse primeiro momento e as equipes que precisam se recuperar para a volta após, no caso, pós-Copa América, dessas equipes que precisam aí ter um trabalho mais profundo para, quem sabe, se recuperarem na competição. Então, o Sport vencendo o Vitória, o Sport só chega na 4ª posição na próxima rodada. Não tem chances de, quem sabe, surpreender, chegar no 3º lugar, para você ver o quão maléfico foi o resultado de derrota obtido lá na cidade de Ponta Grossa, aquele 2-1 fatídico, numa partida onde condições de jogo foram mínimas, mas que infelizmente o Sport acabou jogando e perdendo. Observar aí o restante da classificação. CRB, a grata surpresa desde a 2ª rodada, que não sabe o que é derrota, acabou vencendo nessa rodada também a equipe do São Bento, chega na 5ª posição com 10 pontos, o Sport é o 6º com 9, o Figueirense é o 7º com 9, o Coritiba e o Atlético Goianiense estão aí com 8 pontos, mesma pontuação para a equipe do Cuiabá. Lembrar que Coritiba e América Mineiro jogam nesta segunda-feira, finalizando a 6ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece no Independência, no caso é América Mineiro e Coritiba, jogo às 8 da noite. Então observar essa partida para o Sport seria interessante, uma vitória da equipe mineira jogando no Independência, porque o América é o lanterna até então com 1 ponto. No caso, o Coritiba vencendo, o Coritiba chegaria a 11 pontos e dificultaria ainda mais. O Sport sairia da 6ª para a 7ª colocação do campeonato. Dando continuidade à classificação, o São Bento tem 7, né, acabou estacionando no meio da classificação
com a derrota obtida na última sexta. A equipe do Operário acabou vencendo o Sport, saiu um pouco mais da parte de baixo, inclusive abriu a zona do rebaixamento, agora está no meio da classificação na 12ª colocação. O Oeste também 7 pontos. Oeste mais uma vez fazendo aquele campeonato de empates, né? Em 6 rodadas, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Então o Oeste mais uma vez sendo aquela equipe que empata bastante. Na temporada passada foi assim, foram 9 vitórias, 19 empates, é verdade, um turno empatando e 10 derrotas, né? E no somatório o Oeste acabou escapando nas últimas de um rebaixamento à Série C. O Paraná Clube em 14º com 7 pontos, o empate em casa acabou estacionando a equipe do Paraná, assim como também o seu adversário dessa rodada. O Brasil de Pelotas deu uma respirada, né? 6 pontos, ficando ali em 15º. Vila Nova em 16º com 6 pontos, a zona do rebaixamento. Guarani com 5, Criciúma com 5, Vitória com 4 pontos e o América Mineiro, mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento, né? Tem aí um ponto ganho até então. A 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ela traz algumas partidas interessantes, né, para esse contexto da classificação. Bragantino já joga na próxima terça-feira. Teremos Bragantino e São Bento. São Bento tentando reabilitação, mas o jogo acontece no Nabi Abichedi. Há uma expectativa, até mesmo por ser um confronto paulista. Essas duas equipes já se enfrentaram no campeonato estadual. O Bragantino aí tem uma ligeira vantagem, né, já que existe ainda essa questão de equipes do mesmo estado jogando. Pode dar uma zebra, um resultado diferente. É futebol, o futebol não é uma ciência, se fosse não seria exata, mas o Bragantino é tido sim como um dos favoritos a esse jogo. Na quinta-feira da próxima semana teremos aí Atlético Goianiense e Guarani, jogo acontecendo no Antônio Ascioli. Expectativa para que o Atlético reaja dentro da competição, já que o Atlético vem de maus resultados. Na última rodada acabou perdendo para o Figueirense. Tinha-se uma expectativa de que o Atlético pudesse estar nas cabeças da classificação e até então não vem demonstrando isso. Pode se recuperar? Sim, tem totais condições de recuperação, mas é uma equipe que até então ainda vem capengando, ainda não consegue se firmar com bons resultados, a tal famosa oscilação dentro do torneio. Na próxima sexta teremos Londrina e Cuiabá, jogo interessante porque o Cuiabá, mesmo vindo de derrota, é um adversário chato, é uma equipe que consegue dificultar as ações para as equipes mandantes, e o Londrina vem de vitória e agora terá um encontro com o seu torcedor. Mesmo caso da Ponte Preta. Esse é um jogo interessantíssimo na rodada, porque a Ponte enfrenta o Botafogo de São Paulo, é o líder contra uma Ponte Preta que vem em ascensão, vem de bons resultados. A sexta-feira promete com esse jogo aí entre paulistas, inclusive paulistas se enfrentando, né? Temos aí a Ponte Botafogo, Bragantino e São Bento, então alguns confrontos aí entre paulistas. No outro jogo não teremos Oeste e Guarani para finalizar, porque Oeste e Guarani já jogaram nesta Série B. O Oeste, inclusive, no sábado da próxima semana, enfrenta a equipe do Figueirense, jogo que acontece na Arena Barueri. Oeste tentando, quem sabe, vencer a equipe do Figueirense, que na última rodada acabou garantindo os 3 pontos. Teremos Criciúma e Vila Nova, duas equipes que foram até então derrotadas neste último momento da competição. Brasil de Pelotas em ascensão contra um Operário que acabou vencendo o Sport na última terça. Coritiba e Paraná. Coritiba tem um jogo ainda a cumprir e o Paraná Clube acabou empatando em casa contra a equipe do Oeste. CRB e América Mineiro. Depende muito do que o América possa produzir nesta partida de segunda-feira. O CRB vem aí em franca ascensão e agora com um encontro com o seu torcedor no estádio Rei Pelé. E para finalizar a rodada, o jogo entre Sport e Vitória. Vitória mal, ainda tentando se encontrar dentro da competição. O técnico Osmar Lois juntando aí os cacos deixados pelo último treinador, com o Sport que acabou perdendo por conta das circunstâncias da última partida, mas que até então vinha bem na Série B do Brasileiro. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!